Olá para quem estiver assistindo esse encontro. Nós estamos no 18º encontro do grupo de representologia, lendo Meditações Metafísicas do Descartes, grupo aqui moderado pelo professor Ricardo, que está aqui presente com nós. E vamos que vamos. Comecemos pela consideração das coisas mais comuns e que cremos compreender mais distintamente, a saber, os corpos que tocamos e que vemos. Não pretendo falar dos corpos em geral, pois essas noções gerais são de ordinária mais confusas, mas de algum deles em particular. Tomemos como exemplo esse pedaço de cera que acaba de ser tirado da colmeia. Ainda não perdi a doçura do mel que continha. Ainda retém algo do aroma das flores, de que foi recolhido. Sua cor, sua figura, sua grandeza são aparentes. É duro, é frio. Se o toca e se baterdes nele, produzirá algum som. Enfim, todas as coisas que podem fazer conhecer distintamente um corpo encontram-se nesse. Mas eis que, enquanto fala, é aproximado do fogo. O que nele restava do sabor se exala, o aroma se esvanece, sua cor muda, sua figura se perde, sua grandeza aumenta, torna-se líquido, aquece-se. Mal se pode tocá-lo e, embora se bata nele, não produzirá mais nenhum som. Permanece a mesma cera depois dessa mudança? É preciso admitir que permanece e ninguém o pode negar? Então, o que se conhecia com tanta distinção nesse pedaço de cera? Por certo, não pode ser absolutamente nada de tudo o que nele observei por intermédio dos sentidos, porquanto todas as coisas que caíam sobre o paladar, o olfato, a visão, o tato, ou a audição, acham-se mudadas, e, no entanto, a mesma cera permanece. Talvez fosse o que penso agora, a saber, que a cera não era nem essa doçura do mel, nem esse agradável aroma das flores, nem essa brancura, nem essa figura, nem esse som, mas somente um corpo que um pouco antes me parecia sob essas formas, e que agora se faz observar sob outras, mas que é, falando precisamente, que imagino quando a concebo desse modo. Consideremo-lo atentamente e, afastando todas as coisas que não pertencem à cera, vejamos o que resta. Por certo, nada mais permanece senão algo de extenso, flexível, mutável. Ora, o que é isso? Flexível e mutável? Será que imagino que essa cera, sendo redonda, é capaz de ficar quadrada e de passar do quadrado para uma figura triangular? Não, por certo não. É isso. Já que a concebo capaz de receber uma infinidade de mudanças semelhantes. E eu não poderia, entretanto, percorrer essa infinidade com minha imaginação. E, por conseguinte, essa concepção que eu tenho da cera não se realiza pela faculdade de imaginar. O que é Nossa, agora. que inter... Pode falar. Isso aí parece uma paródia da epistemologia do Aristóteles, né? Ele tá Uhum. falando. Porque primeiro, me parece uma parodiazinha. Não sei se um espantalho ou uma paródia. Mas, tipo assim, ó, começa ali ele falando que ele percebe com os sentidos, né? Uhum. O favo de mel. Aí depois se ele bota no fogo, o que acontece com aquilo? Vai virar uma coisa que não se compara com os sentidos dele, né? E se for pegar Aristóteles, até mesmo Sócrates ou Platão, eles falam um pouco da essência, né, das coisas. E daí me dá a entender que ele tá falando que a essência meio que não existe na transformação do fogo, por exemplo. Ou se existe, não se realiza. Então, aí depois ele pega e fala e por fim ele fala que aí o pensamento ele não consegue pensar em todas as mudanças possíveis que se pode fazer no objeto. Aí eu acho que ele tá parodiando também essa questão do. Aí tá, a gente poderia dizer que tá
tá se batendo nesse momento, né? Porque ele é um racionalista, ele fala que a razão não alcança tudo. Mas aí parece que quando ele fala que não se realiza, não se torna da potência para ação, também me parece uma paródia, né, do Aristóteles. Mas não sei, isso aí foi o que me pareceu, o que o professor Ronald achou. Está parecendo que ele está tratando de especificidades, ele chega até o resto dessas especificidades, no caso da cera, né, que quando é colocada ao fogo ela derrete e vai virar, sei lá, outra coisa que não uma substância, né? E mas se a gente pensar, existem os termos gerais, né? Os termos gerais. Por exemplo, ele disse que logo no começo que ele não queria falar de outros corpos que não o corpo humano, porque essas leis do corpo não se aplicam a determinados outros corpos. Como, por exemplo, eu acredito que ele está sugerindo que não se pareçam com corpos celestes. Então, se eu tenho um corpo celeste não cheira, não sente gosto, não tem os sentidos. Então, essas leis não se aplicam. Ainda assim, eles se desintegram. Então, eles podem deixar de ser algo geral, algo muito abrangente, para ser algo específico. Ou se desintegrar como se fosse um cometa ou algo assim. Pelo menos foi o que eu entendi, né? E não estaria restrito a essas leis dos sentidos. Eu acho que faz sentido, sim. Inclusive, só que assim, aí pensando por outro ângulo, será que esses corpos celestes, se a pessoa conseguir chegar até eles, será que ele não consegue ter uma experiência com eles? Por exemplo, eu não. Ah, tá. A gente tá fazendo é um experimento completamente teórico, né? Porque se eu chegar no espaço para tocar em alguma coisa, eu vou explodir de dentro para fora, né? Porque minha pressão interna vai me explodir de dentro para fora. Mas, em teoria, eu conseguiria tocar na superfície de Júpiter. Em teoria, eu conseguiria tocar na superfície até da Lua. Mas na prática eu não consigo, né? Porque se eu não usar o traje certo, eu vou explodir. Até onde eu sei, né? Então, tipo, eu acho que essas leis talvez elas se apliquem para, talvez, né? Elas se apliquem pro universo inteiro. E a matemática também se aplica para o universo inteiro. Tudo pode ser medido, né? Bom, talvez a fumaça não seja mensurável, mas também eu posso medir a distância entre os pontos dos átomos que estão dentro dela, das moléculas. Então, tipo, eu acho que tudo é matematizável pro Descartes. Quer dizer, me É, um pareceu, exemplo, então. Me pareceu, um não sei. exemplo, um exemplo que eu estava vendo dos documentos, por exemplo. Os documentos, todo documento que você expede, ele tem, em geral, um símbolo e tem os locais, as lacunas para você preencher. Vou já dizer por que que eu estou falando em documentos. Se você pega a pintura é um tipo de documento, ela foi um tipo de documento durante muito tempo. E as pinturas racham, né? Aquela pintura, com o tempo, vai se desgastando pelo próprio tempo e vai rachando, vai formando um volume na pintura. E aquele papel que foi, ou papel ou uma parede que foi feita a pintura, ela também vai rachando com o tempo. Quer dizer, existem coisas, me leva a crer que existem coisas que são específicas e todas as coisas específicas, elas se deterioram. As coisas mais gerais, elas não podem ser tratadas pelo corpo, a não ser pela alma, no Descartes, né? Para quem acredita em alma também. A alma trataria dessas coisas maiores, dessa parte mais abrangente. Porque até onde eu sei, não existe como eu chegar até Júpiter. O Elon Musk, é? Como é o nome dele?
Acho que é Elon Musk. Elon Musk. Elon Uhum. Musk não criou isso ainda. Mas, por mais que haja muitos estudos avançados, mas não se tem notícia ainda de o homem ter chegado a Júpiter, por exemplo. Sim, verdade. O Agora, corpo por humano ter quê? Porque chegado. existem condições mais gerais, que são princípios mais universais, que esses princípios não podem, não, eles são incompatíveis com os princípios particulares que nós temos, que é o princípio do corpo. Daí que o Uhum. Descartes vai trabalhar muito, eu acho que é nesse texto, não me lembro, com a questão da extensão, que o Pascal já havia tratado, né? Pascal tentou falar muito sobre extensão, foi mal entendido na época, porque ele era sustentado por católicos, assim Uhum. como o Descartes queria se livrar, né, dos jesuítas católicos, porque Uhum. eles diziam, não, a última instância é a alma, e a alma não conhece essas extensões. Essas extensões não pertencem à alma, portanto, o ser humano não tem que. Daí que perseguiram Leonardo da Vinci, perseguiram Giordano Bruno e outros que tentaram descobrir outros astros, né? Por quê? Porque a extensão é corpo e mente. O que vai além do corpo e da mente não é permitido, pelo menos pela igreja. A Aham. igreja repudia isso. A igreja da época, Eu né? A sei, igreja de sim, hoje sim. Uhum. não repudia. Eu acho que não, né? Não sei se eles ainda Acho que encrencam com não. isso. Acho que não. Porque senão, outro dia eu vi um pronunciamento do Papa dizendo que autorizava o vácuo numa boa. Entendeu? Tudo a Porque ver com o seu objeto, né? ele é um cara racionalista, o Papa atual, só divagando aqui um pouco, o Papa atual, ele é um matemático, né? Não sei se vocês sabem. Não, não sabia. Ele é formado em matemática e em filosofia. Então ele tem outra visão de mundo, de universo e tudo. Ele sabe que tem que haver essas conquistas. Mas não precisa ir tanto, né? Uhum. Para eles não precisa ir tanto. Porque, por exemplo, quando você diz que existe o vácuo, ok, mas quando você diz que existe um vácuo onde Estacionário? é o estacionário, quando você diz que existe um vácuo estacionário, ou seja, que existe uma coisa, vamos dizer assim, uma coisa, né? Que paira sobre o universo e que, a partir desse vácuo, ele entra em contato com outras zonas, vamos dizer assim. Estou usando um palavreado que não é o científico, mas que usa outras zonas. Aí você começa a pensar, né? Não, mas será que o racionalismo está presente na ciência também? As perguntas que me vêm, porque o Descartes dizia o seguinte: não, a minha extensão é só a extensão do corpo e mente. Uhum. Eu não quero tratar dessas extensões planetárias e etc. Mas eu acho que eu Uhum. já divaguei demais aqui. Não, eu achei maravilhoso, eu até agradeço. Aprendi muito. Legal. Muito interessante, hein? Acho que a Uhum. grande questão é entre a dimensão do que existe e o ser, né? Quando ele coloca ali a questão da cera, do mel ali, depois ele queima, ainda é na essência a cera do mel? Ou é outra coisa? Ou é um carvão? E eu já acho que que tipo assim, ó, o fogo ele foi ali, queimou, e daí aquele corpo ele já não tá mais ali naquele espaço, ele já se, os átomos dele já se espalharam. Hum, Então, tipo, eu acho que aquele corpo ali não é mais o favo de mel, já é uma cinza, entendeu?
Aí, Perdeu a tipo, essência. tipo, a essência dele talvez dê para tipo assim, se eu consigo encontrar fragmentos do mel ali, se eu Hum, encontrar, se eu pegar vários, tipo assim, várias cinzas de várias coisas, talvez eu consiga descobrir o que que é por uma perícia, tipo assim, bah, eu vejo ali os átomos que eu encontro ali, as uhum, moléculas que eu encontro, e a partir daí eu deduzo que aquilo ali era. Mas eu acho que, tipo assim, no corpo mesmo ali, eu digo assim que aquela essência realmente não, na minha opinião, não hum. existe mais ali. Aquele corpo ali Uma já era isso. restituição, não é isso? É, exato. Tipo assim, eu tô falando tudo isso em tempo real, né? Eu não tinha pensado sobre o assunto. Tipo, previamente eu não tinha pensado. Eu tô pensando aqui com vocês em tempo real. É, tipo, eu acho que sem o corpo. Sem o corpo e sem a manifestação, eu acho que não tem essa essência. Ela tá. Uhum, Talvez se tu pressupor que alguma coisa ficou, mas se tu queimar mais ainda, daqui a pouco não sobra nada, não sei. Ou, hum, ou daqui a pouco é impossível não sobrar nada, pode ser também. Não sei sim. se quimicamente é possível que, tipo, sempre fica algum. Pode ser que fique. Que, tipo, são átomos que não se transformaram com o calor do fogo. Pode ser que sim. Uhum, Aí dá pra dizer que tem uma essência, mas aí, tipo, aquilo ali já não passa a ser o corpo, passa a ser cinzas de mel. uhum. Cinza de Sim. mel. Mas aí não é o mel. Nossa, bem que ele é favo de mel, né? Era a cera do favo de mel, isso. Isso, aí Mas sim. mas aí, professor, você sabe, só te cortando aqui, você Uhum. sabe o exemplo do QR Code, a gente falando em Não, documento? eu Vou queria dizer o saber, pode exemplo ser. do QR Code que eu descobri ontem. Por que que são todas aquelas imagens desconexas, né? O QR Code. Uhum, Ali não tem nada de desconexo. Ali todos estão conectados uns com os outros, mas na profundidade. uhum, Então, quando eu capto pela foto um código daqueles, eu captei primeiro a profundidade. Eu faço uma análise profunda do código e combino essas relações que eu faço com as profundezas do código até a superfície do código. Então, a análise dele não é o que eles chamam de down up, uhum, de baixo para cima. Só para dizer que aparentemente aquilo é só um resto, né? Você vê que uhum, sim, não entende muito bem o que é o QR Code, e um QR Code só serve para determinada transação, para outra não serve, né? Ele não usa múltiplas transações. uhum. Seria interessante se um QR Code pudesse usar múltiplas transações só com ele. E fosse, obviamente, fosse confiável, né? Uhum. Que interessante. O professor consegue fazer várias conexões interessantes. Parabéns. É a idade, o cabelo tá caindo, aí não tem o que pensar, aí tem que pensar nessas coisas. Continua, eu adoro aprender. Show. Vamos lá mais um pouquinho. Pô, quanto tema interessante, né? Por que agora essa extensão? Ela também não é desconhecida, já que na cera que se funde, ela aumenta e fica na maior quando está inteiramente fundida. E muito mais ainda quando o calor aumenta mais. E eu não conceberia claramente, e segundo a verdade é que a cera, se não pensasse que ela é capaz de receber mais variedade de segundo a extensão do que jamais imaginei. É preciso, então, estar de acordo que eu não poderia mesmo conceber pela imaginação o que essa cera, e que apenas o meu só entendimento o concebe. Digo esse pedaço de cera em particular, pois quando a cera em geral é ainda mais evidente. Ora, qual é essa cera, que só pode ser concebida pelo entendimento ou pelo espírito? Por certo, é a mesma que vejo, que toco, que imagino, é a mesma que eu conhecia desde o começo. Mas o que é de assinalar? Sua percepção, ou então a ação pela qual se percebe?
não uma visão, nem um toque, nem uma imaginação, e nunca foi, conquanto parecer anteriormente, mas somente uma expansão do espírito, ao qual pode ser imperfeita e confusa, como era anteriormente, ou então clara e distinta, como é no presente, segundo minha atenção se volte mais ou menos para as coisas que nela estão e de que é composta. Uma coisa aí chamou atenção? Ah, até que eu achei light esse trecho. Esse parágrafo. Uhum. Já vi uns bem mais. É porque deixa ele me falar de atenção, daí eu achei que ia até puxar uma coisa parecida com o Henry Bergson, mas não chegou. Uhum. Então, vamos lá. No entanto, não deixo de me espantar quando considero quanto meu espírito tem de fraqueza e de pendor, que eu levo excessivamente ao erro. Pois ainda sem falar, eu considerei tudo isso em mim mesmo. As palavras, todavia, me detêm. Eu sou quase enganado pelos termos da linguagem ordinária, pois dizemos que vemos a mesma cera, se nos é apresentada, e não que julgamos que é a mesma, pelo fato de ter a mesma cor e a mesma figura. Daí eu gostaria de quase concluir que se conhece a cera pela visão dos olhos, e não pela só expansão do espírito. Se, por acaso, eu não olhasse de uma janela homens que passam na rua, à vista dos quais não deixo de dizer que vejo homens, assim como digo que vejo cera, e, no entanto, o que vejo dessa janela senão chapéus e capotes que podem cobrir espectros ou homens fictícios que só mexem mediante molas? Aí, ó a dúvida. Mas julgo que são homens verdadeiros e assim compreendo pela sua potência de julgar que reside em meu espírito o que acreditava ver com seus meus olhos. Olha aí, podia ser Ah, robô. mas foi muito bom, eu consegui imaginar. Consegui imaginar a farsa sendo montada para enganar o Descartes. É, a caverna aí. Tá, mas. Tá. É sensacional esse texto, né? Foi Mas eu acho que ele bom. tá falando que a visão pode te enganar, né? Tu não diz que. Tipo assim, a visão não é a expressão do espírito. A visão é só um sentido que tu utiliza e o espírito é outra coisa, né? Uhum, Aí, tipo, que a gente tava falando, digamos que o espírito fosse a matemática. Com a matemática, tu ia medir aqueles jalecos ali, aqueles chapéus. uhum. Aí Capotes. fatalmente tu ia perceber que não são pessoas, né? Pela medida matemática. Então, de repente, esse espírito equivale à matemática. Uhum, Acho que é tipo a razão, inclusive, acho que é, né? uhum. Divisão, né? Na etimologia. Razão, espírito e matemática. Parece que é uma tríade. O que vocês acham? Ah, mas essa imagem é muito boa, né? Fiquei imaginando os caras enganando. Meio show de Truman, sabe? É meio Talvez tenha caverna de sido. Platão mesmo. É, talvez seja baseado no show de Truman. O show de Truman seja baseado nessa parte. Uhum, verdade. Muito bom, muito bom. O que vocês acham? Eu me diverti imaginando. Tudo robô, né? Tudo robô. Tudo robô. Não, É. pior ainda, os caras ali que estão se. O que ele falou? Ele não falou robô, né? Ele falou Mola, uma coisa assim. umas molas. Isso é Homens engraçado. fictícios que só se mexem mediante molas. Molas, olha aí. Que é molas. É, Tá muito bom. bom. Descartes é muito doido, isso é legal. Vá. Um homem que trata de levar seu conhecimento para além do comum deve ter vergonha de tirar as ocasiões de duvidar formas e termos de falar do vulgo. Prefiro seguir em frente e considerar se eu concebia com mais evidência e perfeição o que era a cera. Quando a percebi no início, acreditei conhecê-la por meio dos sentidos exteriores, ou pelo menos do senso comum, assim como é chamado, ou seja, da potência imaginativa, do que concebo presentemente, depois de ter examinado mais exatamente o que ela é e de que forma pode ser conhecida. Por certo, seria ridículo colocar isso em dúvida, pois o que havia nessa primeira percepção que fosse distinto e evidente
que não pudesse cair do mesmo modo, sob o sentido do mesmo dos menores animais? Mas, quando distingo a cera de suas formas exteriores, e que, tal como se eu lhe tivesse tirado as vestes, considero-a toda nua. Por certo, embora ainda se possa encontrar algum erro em meu juízo, não a posso conceber desse modo, sem o espírito humano. Agora o rompimento foi definitivo. Uhum, Falou ali dos sentidos e falou ainda que o cachorro, tipo assim, os bichos também têm sentidos. uhum, E daí ele falou que a cera, tipo assim, ele falou das formas exteriores, né? No caso, eu acho que deve ser a resistência, né? E tem uhum, que conseguir contornar essas formas para se chegar na, para mim, ele tá falando de essência, tá? Não sei se é isso, mas se eu for chegar na essência, tem que ser uma atividade intelectual. Porque pelos sentidos, os sentidos me desviam, os sentidos me levam para aquilo que pode ser tocado, medido. Então, eu acho que realmente só pela razão. E daí, quando ele bota os bichos aí, acabou, né? Acabou com o argumento de que os sentidos levam ao conhecimento. Simplesmente demoliu de vez. Para mim, demoliu de vez. uhum. E aí, Ronald, o que você achou? Eu não sei, tenho as minhas ressalvas com relação à essência. Agora eu não sei a essência no Descartes. É, pois é. Porque a essência, quando você diz que é essência, você diz que além dela não existe mais nada. Não Talvez é do isso? objeto. É, não, tipo, me parece que existe, tipo assim, ó. Me parece que o Descartes está falando que cada objeto tem uma essência e que, tipo, eu consigo chegar nessa essência com a racionalidade e não com sentidos. Mas isso foi o que eu entendi. Com certeza eu posso estar errado. O que vocês acham? Mas explica mais. Ele chega com a racionalidade e É, aí ele faz o que com a essência? Com essa racionalidade sobre a essência, ele faz o quê com pois é, ela? me parece que assim, ó, me parece que ele tá falando assim, ó. Quando eu observo o favo de mel, as formas dele vão me dizer, vão querer me dizer que aquilo ali é mel, que é o mel, né? Foi a partir do favo. Só que daí me parece que nesse momento que ele tá comprovando, tá querendo provar que a visão não consegue dizer o que a essência é, o que o mel é, porque as formas enganam sobre o que o mel é. Até porque outros animais também têm essa possibilidade de ver pelas formas e eles não chegam na parte reflexiva sobre o que é o mel. Então, eu acho que daí ele tá falando que o mel ele tem tipo uma essência. Pode ser que próximos parágrafos que ele conteste isso, né? Mas que o mel ele tem um tipo de uma essência ou uma coisa parecida com a essência e que ele consegue chegar nessa essência através do intelecto. Eu acho que utilizando os dados do sentido, mas não se limitando a eles, também criando uma racionalização sobre ele. Interessante isso. Eu lembro que quando eu era criança, eu morava num sítio e meu pai às vezes tirava mel de abelha. Uhum. E aí lá tinha umas portas de madeira e sabe aquele líquido que sai da madeira? Uhum, Sim, Já viu isso? sim. Aí eu comparava aquilo com mel e eu, criança, achava que aquilo era mel. O que saía ixi, da porta era mel, porque eu só tinha visto mel na minha vida, não tinha visto sim, ainda uhum, o líquido que saía da madeira, entendeu? uhum, Então eu acho que é isso que o Descartes está dizendo. Você pode ser enganado pelas semelhanças. Uhum, sim, Será que não sim, é isso? sim. acho que é sim. E ele até chegou a mencionar senso comum, ou seja, o argumento de autoridade das pessoas. Então eu posso ser enganado nesse sentido pelos sentidos e também pelo que as pessoas me falam, que daí tudo isso entra na dúvida. Imagina,
se ele coloca em dúvida que, tipo, será que é verdade que aquilo ali é mel? Os bichos, se for pelos sentidos, os bichos conseguem também. Então, para mim, ele botou em dúvida a sapiência, por meio da sapiência dos bichos, a nossa própria sapiência por meio dos sentidos. E ele fala ali no final do espírito humano, né? Que acho que seria o espírito racional, né? É, eu acho também. É o espírito, eu acho que dá para até fazer equivalência. Espírito, razão e matemática. Talvez É, chegue nesse ponto, talvez chegue. vamos lá, vamos ver mais um. Vamos ver que tá muito interessante, hein? Mas enfim, o que direi desse espírito, seja de mim mesmo? Pois até aqui não admito em mim outra coisa senão um espírito. Que pronunciarei, digo eu, sobre mim, que pareço conceber com tanta nitidez e distinção esse pedaço de cera? Não conheço a mim mesmo, não somente com bem mais verdade e certeza, mas ainda com muita distinção e nitidez? Pois se julgo que essa cera é, ou existe, pelo fato de eu haver, por certo disso se segue muito mais evidentemente que eu sou, o que eu mesmo existo, pelo fato de eu haver. Pois pode ocorrer que que eu vejo não seja, de fato, cera. Pode ocorrer também que eu nem sequer tenha olhos para ver alguma coisa, mas não pode ocorrer que, quando eu vejo, eu, o que não distingo não, quando penso ver, que eu penso não seja alguma coisa. Assim também, se julgo que a cera existe, porque a toco. Disso se seguirá ainda a mesma coisa, a saber que eu sou. E se eu o julgo pelo fato de que minha imaginação me persuade disso, ou por qualquer outra causa que seja, concluirei sempre a mesma coisa. E o que observei aqui da cera pode aplicar a todas as outras coisas que me são exteriores e que se encontram fora de mim. E aí? É, acho que reforça isso que a gente está falando. Uhum, Tipo, a alma é isso aí. Ah, acho que ainda faltou a questão da alma, né? uhum, Acho que só reforça. Hum, parece que ele tá só sintetizando o que ele falou nos outros momentos, né? Eu preciso ter esse espírito, ele vai ser o que vai ser o que a coisa é, né? Aí ele parte disso e, tipo, ele usou o código aí de novo, né? A única coisa que é certa é que eu tô pensando. Posso errar, posso acertar, mas a única coisa que é certa e que não se pode duvidar é que existe pensamento, né? uhum. Até para duvidar do meu pensamento, eu preciso pensar. É robusto, é um pensamento bem robusto, né? É o código. E eu Uhum. acho que é isso aí, ele só tá reforçando o que foi dito. Mas aí ele botou o código. Não sei se ele já tinha posto o código antes, É, não lembro. Mas agora, se não colocou, agora tá bem forte. Acho que até essa obra foi em latim que ele escreveu, né? isso. Então o código fica mais código ainda aí não, não dá pra ver. Mas o negócio que ele falou, fora de mim. Esse é o ponto. Esse é o ponto. As coisas exteriores que são exteriores e que se encontram fora de mim. E é um Uhum. método, né? É, É um método. tem a divisão aí, é o binarismo, né? Uhum. Corpo-espírito. Corpo Não, espírito. corpo-mente. Uhum. Dualismo, né? É uma Pronto. solução filosófica da filosofia da mente. Dualismo cartesiano. Muito bom. Ora, se a noção, o conhecimento da cera parece ser mais nítido e mais distinto depois que ela foi descoberta, não somente pela vista ou pelo tato, mas ainda por mim muitas outras coisas, com muito mais evidência, distinção e nitidez, não devo conhecer a mim mesmo, porquanto todas as razões que servem para conhecer e conceber a natureza da cera, ou de qualquer outro corpo, provam muito mais facilmente e mais evidentemente a natureza de meu espírito. Encontram-se ainda tantas outras coisas no próprio espírito que podem contribuir para o esclarecimento da sua natureza, que aquelas que dependem do corpo, como essa
quase não merecem ser enumeradas. Uhum. Tudo Exatamente bem? isso, mostrando que a razão ela é mais complexa do que se pode imaginar. Uhum. Mas isso aí, a natureza do meu espírito. Depende do corpo, não merece ser numerado. É tipo, pode pensar que o corpo é complexo, mas a razão é muito mais complexa. Por isso que ela consegue, acho que daí pelo princípio do maior contém o menor, a razão consegue perceber a natureza. Uhum. E também eu acho que hoje em dia a gente se fala muito de racionalismo, mas meio que ficou uma coisa banalizada, né? Ah, ficou. Culpa do E, Tim Maia. e aí a gente vê como isso hoje em dia perdeu-se essa profundidade, igual o Descartes está trazendo aqui para a gente, né? É super Uhum. importante a gente voltar, né? Reler esses textos para entender isso, né? Para ir mais a fundo, não virar só um jargão, né? De debate, um jargão de conversa, né? Ah, não, mas o pós-modernismo atacou muito essa razão. Uhum. Essa razão, ele chamou de razão instrumental e, tipo, tirou esse conteúdo filosófico, porque isso aí que o cara, o Descartes está fazendo é filosofia pura, né? Sim. Para chegar nisso. E o pós-modernismo, ele botou aqui a razão, quer dizer, não todos, né? Mas, tipo, tô falando do geral, assim. Mas, tipo, se criticou essa razão, então ela ficou banalizada muito por conta disso. Eu acho que não todos, porque, por exemplo, o Deleuze, acho que ele valoriza a razão, só que ele pensa daí numa perspectiva mais rizomática. Uhum. Mas acho que ele não menospreza. Tem vários pós-modernos que menosprezam essa razão cartesiana. Interessante, interessante. Pode seguir, tem mais algum comentário? Não, acho que tá bacana. Essa Tá. meditação é mais curta, né? É, mais curto. A gente parece estar fazendo aula de yoga, né? Bem pouco. Exatamente. Por isso que é meditação, né? Pode tocar se quiser, professor. Vamos Vai lá. lá. Mas, enfim, eis-me insensivelmente de volta onde queria, pois já que é uma coisa que me presentemente conhecida, e que, a falar propriamente, conhecemos os corpos apenas pelas faculdades de entender que está em nós, e não pela imaginação, nem pelos sentidos, e que não os conhecemos pelo fato de os vermos ou de tocarmos, mas somente pelo fato de os concebermos pelo pensamento. Conheço, evidentemente, que não há nada, que me seja mais fácil conhecer do que meu espírito, mas porque é causa impossível desfazer-se tão prontamente de uma opinião antiga, será bom que me detenha um pouco nesse ponto, a fim de que, pela amplitude de minha meditação, eu imprima mais profundamente em minha memória este novo conhecimento. Legal. Uou! Imprimir, viu como tem uma noção de. Claro que não é a mesma impressão que a gente fala hoje em dia, né? Dos papéis, das impressoras nos enlouquecendo, né? Mas o. Mas é uma noção de mente enquanto uma maneira um pouco informacional, né? E também um pouco fixa também de achar que está impresso, está pronto, sendo que a gente sabe que a mente ela apaga memórias, substitui memórias, cria memórias. Então, tipo, a memória não é uma coisa tão estanque. Mas o que me chamou a atenção é que ele fez a síntese, né? Bem direitinho, assim, uma ótima síntese do que ele falou. E daí ele, de novo, ele falou um troço muito interessante, né? Que, que é mais fácil, que o nosso espírito é mais difícil de conhecer do que utilizar a visão e achar que conhece o mundo. A pessoa que tem crenças e sai pensando que sabe tudo, ela não percebe a profundidade do próprio espírito dela. Ela vira escrava, né, da visão ou dos sentidos e ela não percebe o próprio espírito e por consequência não percebe o mundo que está circundando ela. Ela percebe o que se apresenta, né, a ela de imediato ali. Exato, não tem o engenho nisso. Não Então eu acho tem. que
Oi? Se você comparar a época do Descartes, que eles passavam horas e horas fazendo cálculos para obter um pequeno resultado, Uhum, e hoje em dia você põe no GPT a fórmula, ele já te dá o resultado. uhum. Sim, total. Aí Total. você apresenta essa fórmula num congresso sem ter entendido a fórmula. Uhum. É verdade, é verdade. Nesse caso é um pouco de regressão, né? Porque tu não entende a complexidade do conhecimento, mas tu tem um resultado igual. Então, na verdade, tu teve um contato dos sentidos, não teve um contato intelectual com aquela fórmula. Pode ser que seja o contrário, viu? Eu estudo Uhum. no doutorado justamente o contrário, que os sentidos eles são mais aguçados do que a inteligência racional. Que interessante, professor. Pode falar um pouco mais? Pois é, tem a inteligência artificial, que a gente conhece como artificial. Elas não são capazes, por exemplo, de sentir, de cheirar, de beber, de tocar, a não Uhum. ser as robóticas, né? Uhum. Mas mesmo as robóticas, elas não têm a impressão que os seres humanos têm. E Uhum. aí o problema é que a inteligência artificial resolveu explicar isso fazendo dados estatísticos. O quanto você cheira bem, o quanto você sente esse gosto. Aí ficam modelos estatísticos sobre os sentidos. E aí o Uhum. problema é que você não pode sentir esses símbolos que a inteligência artificial fabricou através de dados estatísticos. Uhum. Então Tu não tem quis como, não é que experimentar. você vai descartar a racionalidade, não é isso. É que os sentidos eles não ofuscam como Descartes diz, né? Como Descartes tenta dizer. Pelo Uhum. contrário, os sentidos eles ampliam as experiências. Agora, se você entender a linguagem humana como um conjunto de experiências, né? Agora, se você só entende como um código, aí fica Uhum. mais difícil. Sim, faz todo sentido. Faz sentido para mim, porque tanto que nós somos os sentidos da máquina, né? A gente que descreve para eles as coisas tipo, a gente faz lá, tem a representação do conhecimento lá da interface entre os estímulos e o conhecimento e a linguagem computacional. E daí a gente que passa as experiências para a máquina, né? Lá tem a machine learning lá, mas é porque a gente que induz ela a buscar esse conhecimento ou a gente alimenta ele descrevendo, só que não é a máquina que busca, né? Tipo, mesmo assim não vai ser pelos sentidos humanos. Então, de certa maneira, a gente que é escravo É, nossos e tem sentidos eles também são escravos. o Alan Turing, ele disse assim, a questão é como fazer uma máquina pensar não semelhante ao homem. Como fazer ela pensar como máquina. Uhum. Quando ele criou lá a, o Enigma, né? Sim, muito bom. Ele queria criar uma máquina que pensasse, era só isso. Queria criar uma Uhum. máquina que pensasse. Agora, uma máquina que sentisse, que cheirasse, que beijasse, que gostasse, que sentisse prazer ou não, aí é muita viagem você achar que vai conseguir fazer isso. Uhum. Pô, Porque não tem interessante, como, né? como é que a gente mal conhece os neurônios, entendeu? Uhum. Como é que a gente vai fazer isso? Você pega o maior neurocientista hoje existente, ele não consegue Uhum. reproduzir numa máquina os sentidos. Não. Ele até, tipo, talvez ele consiga, tipo, usar alguns detectores para ver, tipo, calor, ver, sei lá, profundidade, ver algumas coisas assim, mas não são os sentidos ainda, são só algumas captações de informação, né?
Como assim profundidade que você disse? Eu falei no improviso, mas tipo, profundidade, o olho humano, ele, quando a gente tem os dois olhos, a gente consegue ter uma ideia de profundidade, mas Você diz olhar para baixo e ver a profundidade? às vezes até de coisas também que não estão no chão, uma caneta que a gente olha, que ela é transparente, a gente vê o tubo dela, daqui a pouco a gente vê a profundidade dela. Ou sim, pro chão, se eu consigo ver a profundidade de um buraco, sim, acho que sim. Mas tem outros, né? Outras coisas que também, umidade, som, Sabor, né? sabor. Eu não sei se as máquinas conseguem ver sabor. Será que conseguem? Boa Isso é pergunta. uma coisa que eu tenho curiosidade. Mas elas conseguem sentir, tipo, tato. Mas aí já não sei, tipo. É, Uhum. foi uma discussão bem instigante. Pois é, até que ponto a máquina pode ir e ser um ser humano que tem sentido, né? Que tem a sensibilidade, né? Uhum. Sensibilidade. Sim, se a sensibilidade não é uma leitura racional do estímulo do sentido. Uhum. Pode ser que seja. Boa, pode ser, isso pode ser a principal característica do espírito humano. Isso. Uhum. Se for isso, daí o Descartes está certo. Aí tem aquele livro, né, do Damasio, o Descartes estava errado, não tinha razão. Uhum. Aí, se for isso, Descartes tinha razão. Do Antônio Damasio, é verdade. Ah, é É, Damasio. O Antônio Damasio, é. que será que eu falei? Eu falei outro nome, né? Você falou Damasio, só É Damasio. verdade. Eu achei que eu tinha falado errado. Não, é que você não você falou só o O erro de sobrenome dele. Descartes. É porque ele já é É, íntimo do cara, mano. Por isso que ele É, chama eu tinha Damasio. esquecido. é de Portugal lá, português lá. Isso. Ah O erro lá, de Descartes, lembrei. o erro de Descartes, isso. Ou Hum. talvez, Ó pra onde a gente vai, hein? Vamos dar pra dar uma lida aqui numa página e depois. É, Meditação terceira. De Deus que ele existe. Olha aí, hein? será que Agora, você vai deixar para semana que vem por causa do tempo? tá. Só lhe perguntando, porque vai Não, ser de Deus, vai ser faca na bota, vai ser legal. então vamos deixar pra semana que vem esses, tá bom? Pode ser Por- que daí a gente pega inteiro. Uhum. Acho que não vai dar inteiro, porque pelo jeito vai ser pancada atrás de pancada. Aqui que é aqui onde ele brilha, teologia onde ele brilha, hein? Então tá. Por mim, tudo bem. Matemática. Então tá bom, então a gente deixa pra semana que vem, tá? Deixa eu parar a gravação Tá? aqui. Que daí já é. Ainda tem tempo, mas é uns minutinhos. Isso, sem problema. Então eu vou parar aqui a gravação. Tá.